sou a professora Gabriela e hoje eu vim conversar com vocês sobre leitura na educação infantil, dando continuidade a um vídeo anterior em que discuti leitura na educação infantil, pegando mais a creche. Hoje eu vou tratar mais sobre a pré-escola. É importante colocar que mesmo com as crianças maiores é preciso pensar em leitura de uma forma mais ampliada. Não é só sobre a leitura de letras e palavras que estamos nos referindo quando falamos em leitura. Precisamos entender que ler uma obra de arte, ler as imagens de um livro, ler as notas musicais, interpretar um gráfico, entender um encarte, por exemplo, uma lista de compras, placas, tudo isso é leitura. E isso vai ampliando o repertório de aprendizagens que nos ajudam a fazer inferências e interpretar aquilo que estamos lendo, as ideias, as mensagens e os pensamentos. Hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos de uma prática de sala de aula de uma professora da pré-escola, crianças com mais ou menos 5 anos de idade, em que eu tive a oportunidade de observar. Eu espero que isso ajude a pensar um pouquinho sobre a questão da leitura na educação infantil. Eu não estou falando aqui de uma leitura mecânica, em que as crianças têm que saberem o nome das letras, que têm que saber a combinação de letras, não é isso que eu estou trabalhando, tá? A proposta é que a gente pense que para ler de uma forma mais potente e com significado, temos que ter compreensão, fazer relações, conectar o que está sendo lido com o que já sabemos. Caso contrário, estamos treinando mecanicamente as crianças ao invés de promover a criatividade, a autoria e a capacidade de reflexão. Estamos, na verdade, contribuindo para a formação de alguém que só reproduz. E eu acredito que não é isso que a gente quer. Então, nessa turma de pré-escola em que eu realizei observações, eu identifiquei que as crianças e a professora trabalhavam ou tinham várias experiências com o jornal. Tá? E o jornal foi o suporte mais utilizado nessa turma. Geralmente, no início da aula, uma criança ia até a sala da direção pedir o jornal e levava para a sala de aula. Claro que é importante colocar que essa escola tinha uma parceria com o jornal local e recebia todos os dias o jornal e esta professora fazia uso em suas aulas. A professora perguntava inicialmente para as crianças sobre como está o dia e depois lia a previsão do tempo no jornal. Refletia com elas se o jornal estava certo ou errado a partir daquilo que as crianças disseram por meio da observação do tempo. E uma conversa com essa professora, ela me relatou o seguinte: eu pedia que eles vissem na televisão a previsão do tempo. Então, eles chegavam na aula e comentavam como é que estava, como é que iria ser o tempo. Aí eles desenhavam o tempo, ou então outras notícias que achavam importante também eram tratadas. Então vejam só, as crianças observavam na televisão, observavam o dia e conferiam com o que trazia no jornal. Além disso, eles também tratavam sobre o assunto dos jogos. A professora percebeu, e ela me disse isso, que futebol é uma coisa que eles mais gostavam. Então ela sempre procurava abordar isso. Vejam aí a perspicácia da professora em trazer para o contexto da sala de aula, o contexto ali da educação infantil, aquilo que as crianças gostam. Depois desses dois temas, abordados, a previsão do tempo e a questão dos jogos, a professora lia alguma notícia escolhida para elas. A professora me contou que leu uma notícia sobre a falta de professores. Depois conversaram sobre o que as crianças achavam
sobre faltar professores em sala de aula. E as crianças concluíram que a escola tem que ter professor, porque senão as crianças voltam para casa sem estudar. Com isso a gente percebe que essa professora também apresenta e promove na sala de aula, ali no contexto com as crianças, discussões de temas polêmicos, né? Como esse caso da falta de professor. Outra reportagem que a professora trabalhou com eles foi sobre os idosos. As crianças olharam as fotos, as imagens que a reportagem trazia e faziam comentários. Depois a professora lia e também, nesse meio tempo, ia escutando as crianças, né? Então, uma das coisas que uma das crianças disse é: os velhos estão dançando e tomando vacina, a partir do que elas identificaram na imagem. Uma aluna disse: os idosos têm que ficarem bem para poder namorar. Vocês vejam que interessante, né? Essas questões que as crianças trazem, né? Que não deixam de ser polêmica, porque muitas pessoas pensam que idosos não podem namorar. Outra criança relatou o seguinte: minha avó é doente, mas ainda não tomou vacina. Vejam que nessa prática, a professora não só escuta o que as crianças dizem, ela acolhe, ela valoriza e ela escreve em cartazes que ficam dispostos na sala de aula. Tá? E as falas dessas crianças em relação às reportagens. Esse movimento é muito importante porque vai dando sentido ao que é lido, ao que é escrito, ao que é verbalizado. Todas essas situações que a professora reportava, na verdade, assim, todas essas situações, além de ler, além de discutir, a professora recortava a notícia do jornal. E também ia compondo os cartazes na sala de aula. E ela escrevia algumas coisas, por exemplo, o título da revista, da notícia, o trecho da notícia lida, às vezes também era escrito ou recortado e colado no cartaz. O trabalho com o jornal, ele foi realizado de modo que as crianças utilizassem como um suporte para o texto, para consulta, para verificação das suas manifestações, ou seja, é a partir, muitas vezes, de uma questão inicial, como por exemplo, como está o texto, o dia hoje, como foi o resultado dos jogos, que elas falavam, observavam e conferiam, tá? Discutiam, trocavam ideias, incentivavam aqueles que não estavam falando a, no outro dia, procurar essa informação e também trazer para a sala de aula. Então, sobre as notícias referentes ao jornal, ainda cabe colocar que geralmente elas são divulgadas também pela televisão, né? Assim como a previsão do tempo. Então, a professora vai ampliando as possibilidades de acesso à informação, né? De leitura em outros veículos. Outro aspecto aqui que é bem importante a gente comentar, que não foi um trabalho pontual de um dia. A professora teve uma sequência de dias, esse trabalho durou meses, com essa prática de ler jornal, de ver o que está sendo colocado, de trazer uma rotina, né, com essa questão. Foi um trabalho realizado ao longo de vários meses, né? E isso foi possibilitando que uma prática esperada e até mesmo solicitada pelas crianças, que podemos ressaltar nesses aspectos apresentados. 1. A leitura foi realizada coletivamente e a partir de diferentes contextos. A televisão, a leitura das imagens no jornal e a leitura da própria notícia pela professora. E em todos esses momentos houve um trabalho coletivo, em que a professora foi muitas vezes aquela que lia para as crianças e também aquela que buscava informações de outros contextos. E isso também as crianças fizeram. As crianças eram sempre convidadas a darem a sua opinião. E isso pressupõe que para falar sobre alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento, tem que estar engajado na situação. E a professora ia buscando, com essa prática, engajar todas as crianças nessa situação.
Vejam que o trabalho de leitura com as crianças em uma turma de pré-escola, ele foi pautado numa relação dialógica, horizontal, em que a professora não assumia o papel de quem é aquela que fala o que tem que ser feito, aquela que ensina numa perspectiva de que ela sabe e os alunos não. Ela se colocava todo o tempo como alguém curioso, incentivando as crianças a buscarem junto com ela a informação, a se posicionarem em relação ao que estava sendo lido e discutido. Essa é uma prática que apresenta significado para a leitura e que vai sendo construído cotidianamente, que vai fazendo parte do contexto e da vida das crianças. Espero que vocês tenham gostado do que foi apresentado nesse vídeo e que vislumbrem outras possibilidades de trabalho com a leitura na educação infantil. Obrigada pela atenção e até a próxima!